o que é mágoa para cada um. Não é? É difícil mensurar isso como dano moral. Então o dano moral tem que ser objetivamente aferido. Como que ele é objetivamente aferido? Dano moral é uma agressão a direito de personalidade. O dano moral se dá quando ocorre agressão a direito de personalidade. E quais são as faixas de proteção desses direitos de personalidade? São 3 faixas de proteção de direitos de personalidade. Primeira faixa de proteção, integridade física. A primeira faixa de proteção é a da integridade física. A segunda faixa de proteção é a da integridade moral. E a terceira faixa de proteção é a da integridade intelectual. Então, na faixa de proteção da integridade física, nós temos, sobretudo, direito à vida, a tutela sobre o próprio corpo e o direito a alimentos. Na integridade física, nós temos o direito à vida, a tutela sobre o próprio corpo e o direito a alimentos. Na integridade moral do indivíduo, repousam situações como a imagem, o sigilo doméstico, o sigilo profissional, que deve ser respeitado por óbvio, o direito ao nome, o direito à honra, o direito à privacidade, o direito à intimidade. Agora, olha lá, gente. Qual é o limite da integridade moral? Não há limite. Toda e qualquer situação extrapatrimonial está aí dentro. Qualquer direito extrapatrimonial, qualquer situação extrapatrimonial que deva ser preservada, está aí nessa fração de integridade moral do indivíduo. Além da integridade moral, nós temos a integridade intelectual do indivíduo. Então, ó, primeira faixa de proteção, integridade física. Sobretudo, direito à vida, a tutela sobre o próprio corpo e o direito a alimentos. A segunda faixa de proteção, a integridade moral. Então, vocês têm aí nome, honra, sigilo doméstico, sigilo profissional, imagem, privacidade, intimidade e tudo o que for extrapatrimonial. A terceira faixa de proteção é a integridade intelectual. Na faixa da integridade intelectual, nós temos um binômio. Uma proteção de direito comercial, de direito empresarial, e uma outra proteção, que é uma proteção de direito civil. Na faixa de proteção do direito comercial, nós temos a propriedade industrial. Na faixa de proteção da integridade intelectual do direito empresarial ou comercial, nós temos a propriedade intelectual. Lei 9.279 de 96. A Lei 9.279 de 96. Na faixa de proteção da integridade intelectual do direito civil, nós temos o direito de autor. A Lei 9.610 de 98. A Lei 9.610 de 98. A propriedade industrial, da Lei 9.279 de 96, cuida de marcas, patentes, indicações geográficas, modelos de utilidade. O direito de autor cuida de obras literárias, artísticas e científicas. A cisão que nós temos aqui no Brasil, a Lei 9.279 de 96, a cuidar de propriedade industrial, e a Lei 9.610 de 98, a cuidar de direito de autor, é uma cisão mundial, não está só no Brasil. A cisão se dá sob o aspecto de 2 convenções. A Convenção de Paris, a cuidar da propriedade industrial, e a Convenção de Berna, a cuidar do direito de autor. Tudo bem, gente? Então, ótimo. Se houver uma agressão, portanto, ao direito à vida, à tutela do próprio corpo, ao direito de alimentos, ao nome, à honra, a sigilo doméstico, ao sigilo profissional, à imagem, à intimidade, à privacidade, à propriedade industrial, ao direito de autor, tem-se o dano moral. Conforme artigo 12 do Código Civil, pode-se fazer com que cesse a ameaça à lesão de direito de personalidade, a direito moral, não é?
ou inclusive se pedir indenização quando houver uma agressão a esses direitos. Essa é a cláusula geral de proteção dos direitos morais, dos direitos de personalidade. Né? E é óbvio que isso pode ocorrer de maneira extracontratual. Por exemplo, o sujeito foi lá e bateu no carro do outro. Mas isto pode ocorrer também dentro de um contrato, dentro de uma obrigação firmada, situação em que nós começamos a tratar de deveres laterais da obrigação. O que são os tais deveres laterais das obrigações? Esses deveres laterais têm diversos nomes, né? A gente pode chamar aí de deveres laterais, deveres acessórios, deveres de contorno, né? Todos eles decorrentes daquela visão do direito privado, que nós tratamos na nossa primeira aula, né? Com base na autonomia privada de contratação, da isonomia substancial e do solidarismo constitucional. Vocês lembram? Liberdade ampla e restrita de contratação. Não, autonomia privada de contratação. Isonomia é formal. Não, a isonomia deve ser substancial. Pura e simples fraternidade. Não, solidarismo constitucional. Ser solidário é um dever. Lembra lá que eu acho que foi o Lucas que perguntou na primeira aula? Né? Então, é um dever ser solidário. Né? Claro que é. E estes deveres estão esculpidos aí. Sobretudo, então vamos voltar mais uma vez, agora não a primeira, mas sim a nossa segunda aula, quando nós tratamos lá dos artigos 113 e 422. O artigo 113 fala que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Já o artigo 422 vem e diz que nos contratos os contratantes devem guardar o quê? A boa-fé e a probidade, a lisura. É exatamente assim no direito obrigacional. Estes são os chamados deveres de contorno, deveres laterais das obrigações, né? Que devem respeitar o quê? A existência digna do ser humano, né? De maneira a se implementar efetivamente solidariedade na relação obrigacional. A boa-fé é um imperativo de ordem pública que deve ser respeitado. A boa-fé, na relação obrigacional como um todo, deve sempre ser respeitada. Não há possibilidade de se ter uma relação obrigacional em que não se contemple os aspectos da boa-fé, do solidarismo, da eticidade na relação contratual. Estes tais deveres acessórios, laterais, de contorno, também chamados de deveres anexos. Estes tais deveres anexos, eles têm efetivamente, inclusive, possibilidade de execução apartada. Eu posso executar por força de um dever lateral? Eu posso mover uma ação por força da ruptura de um dever lateral? Claro que posso. Qualquer relação obrigacional pode ter a situação da boa-fé, rompida. E se a boa-fé é rompida numa relação contratual, ora, havendo ruptura da boa-fé numa relação contratual, qual é que é a razão de ser no contrato? Um filósofo e jornalista, se me fala a memória em inglês, ele se chama Stuart Mill. Ele fala, não há outro fundamento assinalável ao direito das obrigações que não as funestas consequências da falta de fé de um ser humano em outro. O professor Renan Lotufo colocou isso no Código Civil dele comentado. E é fantástico, né? Exatamente isso. Não há outro fundamento que se assinale para o direito das obrigações que não as funestas, as negras consequências da falta de fé de um ser humano em outro. Quando você tem a falta de fé de um ser humano em outro, não se estabelece mais obrigação, acaba a segurança jurídica. Acaba o quê? O Estado Social Democrático, acaba a possibilidade de vida em sociedade. Então é óbvio que esses deveres laterais, a boa-fé, o solidarismo, a isonomia substancial, contaminaram o direito obrigacional. E não poderia ser diferente. O direito obrigacional tem de restar contaminado com estes tais deveres, sob pena de efetivamente se imaginar um direito das obrigações que não gera obrigação, porque não tem legitimidade populacional. Então nós falávamos do conceito de ordem pública instalada, a gente falou lá, os anseios populacionais de uma dada nação
Foi exatamente isso que se alterou. Não é? Quando a gente fala lá em teoria da imprevisão, princípio da revisão contratual, né, ou teoria da objetivação do contrato, que é a tal da cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus, vamos lá, quem não lembra, cláusula rebus sic stantibus, nós vamos tratar especificamente dela ainda, mas a cláusula rebus sic stantibus, para quem não lembra, diz que se por motivo imprevisível e extraordinário um contrato, né, que seja de trato sucessivo ou execução diferida, se tornar excessivamente oneroso para uma das partes, se isto ocorrer, há a possibilidade de resolução do contrato, né, então resolve-se a obrigação, ou reequacionamento. Situação que vai se fazer o quê? Vai se modificar as cláusulas. Previsão legal, para a gente lembrar aí, ó, artigos 317, combinado com 478 a 480. Todos eles do Código Civil. 317 combinado com 478 a 480. Olha, era inimaginável se tratar numa situação dessa. Como é que vai poder resolver a obrigação ou, o que é pior, mudar a disposição contratual? Lembre-se do princípio da intangibilidade dos contratos. O contrato não pode ser alterado senão pelas partes. Não é isso? Não bem assim, né? Por quê? Se houver, por motivo imprevisível e extraordinário, excessiva onerosidade de um contrato, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer alteração do contrato. Judicialmente, é claro. Mas pode haver alteração do contrato. Ou pode haver a resolução do contrato. Tá claro, gente? Então, é uma situação que deixa clara a possibilidade que nós temos hoje de execução, inclusive apartada, destes tais deveres laterais. Porque denota para a gente, né, de maneira clara, que a preocupação do Código Civil no direito das obrigações é da existência digna do ser humano. Né? E daí vem a compreensão que nós temos de ter da obrigação como um processo, como dizia o professor Clóvis do Couto e Silva, como diz o professor Clóvis do Couto e Silva. A obrigação deve ser analisada como um processo. A obrigação nasce, ela se desenvolve e ela se extingue. A obrigação nasce, se desenvolve e se extingue. Ela deve ser analisada como um processo que contempla deveres nucleares e deveres acessórios, deveres de conduta, deveres laterais ou anexos. A gente tem uma pergunta lá, que a gente fez, nas ruas recebemos uma pergunta. Eu queria dar uma olhadinha na pergunta, vamos escutar lá. Meu nome é Francisco Carlos. O cumprimento de uma obrigação é finalizado pelo dar, fazer ou não fazer determinado. Então a pergunta do nosso colega aí é se uma obrigação resta cumprida pelo dar, fazer ou não fazer previamente determinados, enfim. Eu cumpro a obrigação quando eu dou aquilo que eu me propus a dar, faço aquilo que eu me propus a fazer ou não faço? Não. Esse é meramente o dever nuclear da obrigação. É óbvio que o não dar, o não fazer, ou o fazer quando se obrigou a não fazer, efetivamente, são situações de inadimplemento, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso dar aquilo que eu me propus a dar, mas não agir na relação contratual com probidade. Não agir na relação contratual com eticidade. E quando isso ocorre, eu estou descumprindo um dever anexo. Estou descumprindo um dever de contorno. Basta ver as regras que nós temos para o pagamento. Então, dizia a vocês, a obrigação, ela nasce, ela se desenvolve e ela morre. Não é? Como é que ela morre ou se extingue? Através do pagamento ou de meios indiretos de extinção das obrigações, não é isso? Quanto ao pagamento, o que é o pagamento de uma obrigação? O pagamento é exatamente isso que o nosso colega perguntou. É o dar, o fazer ou não fazer. Mas pura e simplesmente dar, fazer ou não fazer? Nós temos regras que devem ser seguidas no pagamento, como extinção da obrigação. Primeira regra que deve ser seguida é o que se deve pagar, ou, efetivamente, o que eu devo cumprir na obrigação. E é óbvio que o credor não é obrigado a aceitar objeto diverso daquele que foi avençado.
Basta isso, essa é a regra do 313 do Código Civil. Basta essa regra